Olá, boa tarde, bom dia e boa noite. Como vocês estão? Que Deus possa estar com vocês todos. E mais uma vez nós vamos falar um pouquinho aqui, um pouquinho da nossa lição maravilhosa, nossa lição que a gente está estudando, preparada para nós estudarmos a nossa palavra de Deus, né, que é essa lição sobre Esdras, né, Esdras e Neemias, bastante importante para nós, né, entender um pouquinho do fator histórico, né, o que aconteceu na época de Esdras e Neemias, né, o que aconteceu lá com Zorobabel, Daniel. Tá? É importante a gente rever um pouco mais sobre isso, né, e aprender mais sobre as profecias também, né? E a gente estava estudando aí durante as lições anteriores todo esse fator histórico, né, para a gente compreender, né, o caminho de como estudar as profecias e porque ainda as profecias estão se cumprindo, né, as promessas de Deus vêm se cumprindo a todo instante, né, desde o início, né, desde quando Adão e Eva pecaram, né. Pela graça de Deus, a gente tem as profecias aí se cumprindo e as promessas sendo cumpridas por esse Deus maravilhoso que tem nos amparado, né? E tem essa promessa de salvação também, né? Mas vamos recapitular um pouquinho aqui. Nós sabemos que o povo de Jerusalém, ali, o povo de Judá, Benjamim, que ficaram ali, né? O povo ficou um pouco infiel, né? Infiel a Deus, e Deus falou assim: olha, essa infidelidade vai causar o quê? Vai causar acabar concedendo aqui que um rei da Babilônia vem e pega vocês e leva para cativeiro. Então, aí acabou tendo uma profecia de Jeremias: olha, vocês serão levados a cativeiro. 70 anos serão determinados para vocês fiquem em cativeiro, para vocês aprenderem como é que se vive. Então, olha só, né, Deus aí permitindo então o cativeiro do seu próprio povo, né, por causa da infidelidade do povo para com Deus. E durante esses 70 anos aconteceram várias coisas importantes para o nosso aprendizado, né? Várias pessoas importantes ali, Esther, né? A rainha Esther, Sadraque, Mesaque, Abednego, o testemunho que eles tiveram que nos traz bastante importante para nós hoje, né? O próprio Daniel, a importância que Daniel teve para nós, né? E o próprio Daniel, né, ao final dos 70 anos de cativeiro, ele ficou um pouco assim, né? Impressionado, falou assim: olha, poxa, peraí, né? Estamos há 70 anos aqui já, né? Já mudança de reinado, né, do persa já, rei Ciro já havia se estabelecido, foi há 70 anos aqui, estamos aqui, e a promessa de Deus, então ele começou então a conversar com Deus e cobrar de Deus, assim, as suas promessas, meu Deus, né? E Deus então falou ao próprio Daniel: eu vou mandar assim alguém para livrar o povo em vez de pecado. Está citando aí o Messias, né? Seu filho Jesus para livrar dos pecados. Né? Mas eu vou livrar o povo desses 70 anos cumprindo a minha profecia, sim. Né? É por isso que uma das causas de ter revelado a Daniel essas profecias da vinda do Messias, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que foi revelada ao próprio Daniel, explicado boa parte para ele, né? A outra parte não, seria revelada apenas nos finais dos tempos. Mas essa profecia é uma base, junto com o Apocalipse, das nossas profecias que nós conhecemos hoje, que quase todas já estão cumpridas. Né? Vamos entender então? Quando encerrou então os 70 anos? No decreto de Ciro. O decreto de Ciro foi para quê? Para restaurar o templo em Jerusalém. Ele chamou Zorobabel: olha, leve o povo de volta a Jerusalém e construa o templo para Deus. Isso, decreto de Ciro foi esse. Inclusive, a profecia de Jeremias, que tratava, inclusive, do término desses 70 anos de cativeiro, também profetizava, então, que Ciro libertaria o povo. O rei Ciro libertaria. Então, o Ciro já conhecia essa profecia, né? A libertação do povo aí foi com Zorobabel quase 50 mil pessoas, né? Quase 50 mil pessoas libertas aí do cativeiro, né? Ciro, ele não expulsou o povo, ele libertou o povo. Quem quis voltar, voltou. Quem não quis, ficou. Então, foram 50 mil pessoas, mais ou menos, que retornaram, e algumas ficaram, então, ainda na Babilônia. Né? Mas esse retorno, com a ajuda, né, do rei Zorobabel, deu condições para ele que voltasse nessa reconstrução do templo, mas houve dificuldade, né, porque nós tínhamos as nações vizinhas ali, o povo que era contra, que era inimigo ali
próprio povo de Judá, que não deixaram muito eles restaurarem o templo. Então houve aí uma confusão danada, e cartas mandando ao rei, né, ao rei Ciro, depois ao rei Dario, e cartas ao rei Assuero, né, que graças à rainha Esther, né, a rei Assuero não acabou com o povo judeu. Então, assim, várias intercessões, né, através das orações, né, o próprio Esdras também foi liberado depois. Depois, então, de Zorobabel, né, a libertação de uma parte do povo, né. Então foram três decretos para a gente entender. O decreto de Ciro para restaurar o templo. Depois houve uma tremenda aí dificuldade para reconstruir o templo. Dificuldade não, o rei Dario teve que soltar outro decreto para reconstruir esse templo. Foi quase o mesmo decreto de Ciro, a reconstrução desse templo, foi o decreto de Dario. E depois teve um terceiro decreto que foi de Artaxerxes I, né? Então já tinha passado o rei Assuero aí, que é o Xerxes, né, que é casado aí com a Esther, né, a rainha Esther. Depois veio o Artaxerxes I, que foi o decreto para a restauração de Jerusalém. Olha só, por quê? Porque o templo já tinha sido reconstruído, não estava sendo usado. Então, olha a função de Esdras, teria que voltar para Jerusalém, restaurar Jerusalém e fazer com que o povo entendesse a utilização do templo, voltasse então à adoração a Deus. É o que Esdras tinha que fazer. Então, esse decreto ele trata exclusivamente da restauração. E como a profecia de Daniel fala assim, olha, desde a ordem para restaurar Jerusalém. Está bem claro isso aí. Os dois primeiros decretos não falavam da restauração de Jerusalém, não diz especificamente a Jerusalém, diz especificamente ao templo. O único decreto que diz especificamente a Jerusalém é o decreto de Artaxerxes I, que fala da restauração de Jerusalém, que aconteceu com a volta, o retorno de quase 6.000 pessoas, né, 12 famílias, retratando aí as 12 tribos, né, 12 famílias de retorno a Jerusalém para restaurar Jerusalém, feita por Esdras. Só que a gente tem que entender essas datas, né, porque essas datas são importantes para nós profeticamente. As profecias foram se cumprindo e a Bíblia não colocou essas profecias em termo cronológico assim à toa, não. A gente tem que entender, para a gente saber o que aconteceu nas profecias e a gente ter esse tempo certo, né, gravado na nossa mente aí. Vamos entender um pouquinho mais então aqui, olha só. O ano que Esdras saiu então com as 6.000 pessoas, 12 tribos ali, que foi o decreto de Artaxerxes, foi em 457 antes de Cristo, que era no reinado de Artaxerxes I. Aí a profecia diz o seguinte: 70 semanas serão determinadas para o povo de Deus. Só que uma profecia anterior, no capítulo de Daniel, diz uma outra profecia, o santuário ser purificado. A profecia diz assim, ó, 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Olha só, hein? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui, né? Nós vamos colocar aqui as 2.300 tardes. 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 dias. Cada dia, pela Bíblia, cada dia, profeticamente, corresponde a um ano. 2.300 dias, então vão corresponder a 2.300 anos. Ok? 400, começando de 457. Já já a gente vai falar desse início aqui. Pois bem, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Já a gente vai falar dessas 2.300 tardes. Mas vamos voltar agora a uma outra profecia que surgiu, tá? Que fala assim, olha, 70 semanas serão determinadas, serão retiradas, né, serão determinadas para o povo de Deus. 70 semanas serão determinadas para o povo de Deus. Bom, pois bem, 70 semanas, eu vou colocar aqui as 70 semanas que são determinadas, ou retiradas da onde? Das 2.300 tardes. Tá? Então, a partir da, o quê? A partir da restauração, da ordem para restaurar Jerusalém, 70 semanas serão determinadas ao povo de Deus. A partir de então, seria pregado o evangelho a todo o povo, toda a nação. Bom, 70 semanas, vamos colocar aqui então 70 semanas.
70 semanas. Ó, 70 semanas. Bem, serão determinadas ao povo de Deus. Ah, mas peraí, o que vai acontecer durante essas 70 semanas? Aí Daniel explica. O anjo, né, acaba explicando a Daniel. Peraí, vou explicar o que vai acontecer nessas 70 semamas. Aí olha que interessante a profecia, né? Isso determina por que a gente começa a contar de 457. Veja só, nessas 70 semanas, a profecia diz que serão separadas 7 semanas. Mais 62 semanas. Peraí, se são 70 semanas, eu estou fazendo uma conta aqui, peraí. Se são 70 semanas, a profecia diz que 2 semanas e 62 semanas até o ungido. Opa, peraí. 62 mais 7 não dá 69? Ah, peraí. Então vamos lá. 62 mais 7 dá 69. Mas são 70, então está faltando o quê? Uma semana. Vou colocar aqui, ó. Está faltando uma semana aqui. Juntar 70 semanas. Uma semana são 7 dias. 7 dias são 7 anos. Então eu tenho mais. Eu vou contar aqui uma semana. Deixa uma semana. Aí eu tenho mais uma semana aqui. Semanas. Uma semana aqui. Pronto. Somando as duas eu tenho 70 semanas. Pronto. Ó, por que a Bíblia separa 7 semanas, 62 semanas até ungido? O que é ungido? Ungido até a unção do Messias. Unção do Messias é o batismo de Jesus, quando ele foi ungido pelo Espírito Santo. Quando João Batista batizou Jesus ali, ele foi ungido. Então ali foi o batismo. Então aqui eu tenho o batismo de Jesus. O batismo de Jesus, que é a unção do Messias. Então, 7 semanas mais 62 semanas para o batismo. Aí eu pergunto, peraí, o batismo de Jesus, por que 7? Por que 62? 7 por quê? Do 7 aqui eu tenho, agora vamos separar de novo aqui. Vamos fazer comigo aqui então. 7 semanas são 7 dias cada semana, 7 vezes 7, 49 anos. 62 semanas. 62 semanas vezes 7 vai dar 434 anos. Uma semana vai dar 7 anos. Ok? 7 anos. Então tá. Quantos anos então eu tenho aqui? 49 mais 434 mais 7 anos, eu tenho 490 anos. 490 anos. Não foram 70 semanas, 7 vezes 7, 49, 490 anos. Tá? Então aqui eu tive a unção. Ou seja, depois do batismo de Jesus, quanto tempo eu tenho então? 7 anos. Ora, o que aconteceu nesses 7 anos aqui? Aí ele fala mais um pouco. Então, passados os 69, passados as 69 semanas, que é o 483 anos, né? Eu tenho mais uma semana. O que acontece nessa uma semana? Aí ele explica lá o seguinte, que na metade da semana o sacrifício diário será retirado, será exterminado. Ou seja, a morte de Jesus. Quando Jesus morre, cessou o sacrifício, não precisa mais sacrificar cordeiro, porque ele era o cordeiro. Olha só, né? E na metade da semana, 3,5 anos depois desse período, é a morte de Jesus, a crucificação de Jesus. Mas ainda falta 3,5. O que aconteceu depois dos 3,5 então? Nos outros 3,5 aconteceu o quê? Aconteceu a perseguição, tanto que aqui no final dos 490 anos, Estevão foi apedrejado, apedrejamento de Estevão, né? O povo se alastrou, né? E a pregação começou a todo vapor aos gentios. Olha só que interessante isso, né? Então, tudo isso aconteceu dentro dessas 70 semanas, por isso que a Bíblia fala. Então, ela não falou somente 70 semanas, ela explicou o que ia acontecer dentro dessas 70 semanas. Então, por que separou 7 semanas aqui? Porque depois de 49 anos, Jerusalém foi restaurado.
acabou, depois de 49 anos, cessou, porque a restauração de Jerusalém terminou, ela foi reconstruída, ela foi restaurada. Tá? E se a gente pegar aqui, por que é 457? Se a gente pegar do batismo de Jesus para cá, chega em 457. Se a gente pegar de 457, 49 anos depois, terminou a restauração. 434 anos depois, nós temos o que? A unção, tá? Os 483. Então não tem como fugir desse ano 457, meu amigo, não tem como. Então 457 é o início da profecia das 70 semanas e das 2.300 tardes e manhãs, quando o sacrifício terminou aqui na metade da última semana e Estevão foi predejado no ano 34 depois de Cristo. Depois de Cristo. Cumprindo os 490 anos dessa profecia importante para nós, tá? Então essa profecia foi justamente para mostrar quando seria, né, ungido, né? Seria ungido e seria morto o nosso Redentor, que é Jesus Cristo, né? E agora olha só, 2.300 tardes e manhãs foram determinadas também. 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Então lá no final das 2.300 tardes, se você for computar 2.300 anos a partir de 457, vai dar no ano 1844. Nesse ano, todos achavam que Jesus ia voltar. Ora, peraí, o santuário vai ser purificado, Jesus vai voltar nessa data, e todo mundo se preparou para a volta de Jesus em 1844, venderam fazenda, venderam terra, se prepararam no ano de 1844, e é aí que houve o desapontamento. Esse desapontamento consta também lá na profecia de Apocalipse, que haveria um desapontamento. E a partir de 1844 a pregação do Evangelho retorna a todo vapor aí a volta de Jesus. Então, 2.300 anos se cumprindo desde 457 a 1844, que a gente acredita que Jesus entra então no Santíssimo, ele sai do Santo, entra no Santíssimo dentro do santuário, começa então o juízo investigativo. Então, importante a gente conhecer as profecias, esse histórico então que vem desde de Daniel, fazendo as suas profecias, Jeremias, 70 anos de cativeiro, depois de 70 anos, o decreto que termina com esses 70 anos de cativeiro, que é o de Dario, depois o decreto que inicia uma outra semana de 70 semanas, de 70 anos, né, de 70 semanas, perdão, que são os 490 anos. 70 anos de cativeiro, agora 70 anos, 70 semanas aí estipuladas para o povo de Deus, né? Deus gosta do número 7, né? Então 70, 77, né? Então a gente entender isso. Então quando começou as 70 semanas? Em 457. O que foi explicado dentro dessas 70 semanas? Que a primeira parte dos 7 semanas seria o término da restauração de Jerusalém. A segunda parte iria até o ungido, o batismo de Jesus. A última semana, na metade da semana, seria retirado o sacrifício, a morte de Jesus. E no término dessa semana seria o quê? Aí sim que o povo se lançaria a pregação a todo o evangelho. Então o povo foi determinado para o povo. Esse foi o período determinado para o povo. A partir daí agora vocês teriam que pregar o evangelho a todo o povo, toda a nação, os gentios. Quando Estevão foi apedrejado, o povo então se alastrou por causa da perseguição, e a pregação foi então se alastrou também ao mundo todo, essa pregação de Jesus, que Jesus iria voltar. Uma pregação sobre Jesus, tudo as 2.300 tardes se cumprindo, né, as profecias se cumprindo. Que Deus possa nos abençoar, que a gente possa entender essas profecias, né, compreender mais a lição da escola sabatina, essa lição que traz para nós tudo que tem na Bíblia, né, uma interpretação bíblica, uma lição importante, essa lição. Então, que a gente possa se preparar e até sábado, né, se Deus quiser. Fiquem com Deus. E Deus abençoe a todos, né? E dê aí a sabedoria para nós compreendermos a cada dia essa lição maravilhosa, entender esse fator histórico que é importante para nós. Deus abençoe a todos.